Meus amigos, o ministro Luiz Fux está tacando o terror nos outros ministros do STF durante a leitura do seu voto, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só, o Fux já catou ali algumas preliminares sobre incompetência do STF para julgar o Bolsonaro, está defendendo a nulidade do processo. Veja só, o Fux está falando, esse processo aqui, ele é nulo. E tá apontando o cerceamento da defesa. Cara, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou ler aqui rapidamente a matéria que fala sobre esse assunto e o BO que isso pode dar, né? Porque até então tava tudo lindo, maravilhoso no dia de ontem, né? Alexandre de Moraes, Flávio Dino, vamos condenar todo mundo, o processo é lindo, maravilhoso, incrível, sem nenhuma mácula. E o Fux vindo hoje demolindo tudo, derrubando tudo por terra. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, tá? Mas vamos aqui começar com a matéria do Metrópolis aqui, que está falando sobre esse julgamento. Ao retomar às 9h10 desta quarta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados, o ministro Luiz Fux votou nas preliminares pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para analisar o caso dos acusados de planejar uma tentativa de golpe e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Ou seja, né, diz que o Supremo é incompetente, não deveria estar julgando esse caso. A sessão deve se estender até às 14 horas, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo exatamente às 11h09 da manhã, tá? Ainda não saiu o voto do Fux, tá? Então, por enquanto, ainda não temos ali o voto dele, se ele vai condenar ou se ele vai absolver o Bolsonaro e os outros réus, tá? Por enquanto, a gente está falando de forma preliminar em cima de falas anteriores dele. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sinteticamente, o que vou me referir é que não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. O fundamento apontado nas preliminares é a ausência de prerrogativa de foro, destacou Fux ao analisar a preliminar sobre a competência do STF julgar o caso. Obviamente, aqui não tem nenhum, se eu não me engano, é só o Ramagem ali que tem prerrogativa de foro porque ele é deputado, mas os outros, o Bolsonaro e os outros que estão sendo julgados, não tem mais foro privilegiado, não estão mais exercendo o cargo público, então não deveriam estar sendo julgados pelo STF, deveriam estar na primeira instância. É isso que o Fux está falando aqui. Deixa eu subir aqui um pouco, meu notebook aqui está dando umas travadinhas aqui na descida da tela aqui, né? Além disso, o Fux defendeu que o julgamento do caso deveria ser em primeira instância, e se fosse no STF, que ocorresse no plenário. Ao julgar em uma das turmas, estaríamos silenciando a voz de ministros. A Constituição diz que somos 11 ministros. Seria necessário julgar pelo plenário com a racionalidade funcional que temos, ressaltou o ministro, defendendo a nulidade de todos os atos praticados no STF, né? Ou seja, o Fux está dizendo que esse processo aqui está todo cagado, está todo errado, que ou deveria ir para a primeira instância ou deveria ser julgado no plenário e não pela primeira turma, como está sendo nesse momento. Além disso, Fux apontou o cerceamento da defesa no processo, acolhendo uma terceira preliminar. O ministro defendeu, porém, a manutenção da delação do Mauro Cid, né? Do Mauro Cid ali, que a princípio o Fux estava meio cabreiro com essa delação, não estava muito afim de acolher ela, mas no julgamento de hoje ele resolveu aí aceitar. Após as preliminares, Fux vota o mérito do processo. Caso siga o relator Alexandre de Moraes, o STF formará maioria pela condenação dos réus. Nesta terça-feira, os ministros Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e os aliados. Não compete ao STF realizar julgamento político, tá dizendo ali o Fux. Não se pode confundir o papel de julgador com o agente político, afirmou Fux antes de proferir o voto. É compromisso ético do julgador, reafirmando que a Constituição vale para todos, completou. Ou seja, está alfinetando aqui claramente o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, que a gente sabe ali que votaram politicamente, não juridicamente. Né? Claro que o voto deles totalmente enviesado. Né?
Na análise do crime de organização criminosa, Fuchs disse que não se pode banalizar o conceito, ou seja, ele não enxerga aqui que teve uma organização criminosa. No caso do Fuchs, o magistrado é visto pelo núcleo bolsonarista como uma possível esperança de divergência em relação a Moraes, principalmente no que diz respeito às penas, né? Essa é a esperança do Bolsonaro, de toda a galera que está sendo condenada, para ver se o Fux traz uma divergência, ou até mesmo se outros ministros, de repente, quem sabe a Carmen Lúcia ou o Cristiano Zanin aí, acabam também se deixando levar aí por algumas falas do ministro Fux e quem sabe aí aumentam essa divergência, né? Após o Fux, votam os ministros Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Eles terão os dias 11 e 12, das 9 às 19, para apresentar os seus posicionamentos. No fim, será feita a dosimetria das penas, quando a punição exata para cada réu é definida. Todos os 8 acusados respondem por atuar contra a ordem democrática. 7 deles são investigados por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, exceto ramagem, deterioração do patrimônio tombado, exceto. Tá? Então, essa é a matéria aí, o Fux realmente discordando de várias coisas, dizendo que o julgamento está totalmente enviesado, está totalmente cheio de erros, né? Que na verdade o STF tem uma incompetência absoluta, não deveria nem estar julgando o caso, deveria estar na primeira instância, ou se não estivesse na primeira instância, deveria ter sido julgado pleno plenário e não pela primeira turma. Além disso, o próprio Fux disse que teve cerceamento de defesa, enfim, né? O Fux aqui mostrando que o processo está tudo errado, mostrando que está sendo mais um julgamento político do que um julgamento técnico, né? Claramente ali alfinetando Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Então, Luiz Fux sendo o contrapeso aqui nessa votação. E assim, tá? Em boa parte das coisas que ele fala aqui, eu tendo a concordar com o Luiz Fux, né? Acredito que qualquer pessoa de bom senso que não esteja aí enviesada para um dos lados enxerga que esse processo tem uma série de falhas, tem uma série de erros, que é um processo ali que foi feito atropelando uma série de etapas, que está sendo feito fora do seu rito normal, né, que seria começar pela primeira instância, assim como foi o do Lula. Lula era um ex-presidente, o processo dele começou na primeira instância. Começou sendo julgado pelo Sérgio Moro, depois foi para o TRF, depois subiu para o STJ, depois para o STF. Esse é o processo normal. Aqui não, aqui já começou no STF e não tem para onde correr, nem o Bolsonaro, nem os outros ali que estão participando desse processo. E além disso, a gente tem ali juízes do STF que, entre aspas, são vítimas, né? Porque, entre aspas, né, o STF foi um dos prejudicados com essa trama golpista, ou seja, está sendo julgado por pessoas que são vítimas, que estão agindo como promotores, né? Que nem no caso do Alexandre de Moraes, que ele é o juiz e o acusador, e além de tudo são os juízes, quem estão julgando o processo, fora que vários desses ministros aí que julgam esse processo foram indicados pelo ex-presidente não, né? Pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o adversário do Jair Bolsonaro. Ou seja, é um processo que a gente já sabe o resultado antes mesmo dele ter começado, enfim, né? Então, uma série de erros, uma série de vícios aqui ao longo desse processo, mas o fato é, por mais que o Fux traga divergências, por mais que ele mostre todas as inconsistências, dificilmente vai acontecer algo diferente, né? Provavelmente Bolsonaro vai ser condenado com 5-0, mesmo o Fux apresentando todas essas coisas, eu acredito ainda que ele acabe votando aí também para condenar o Bolsonaro, acabe votando para condenar toda a galera, e mesmo que não seja assim, provavelmente ele vai ser voto vencido, vai ser 4-1 fácil aí. Ficaria muito surpreso se acontecesse algo diferente. Então o provável é que a gente tenha um 4-1 aí para a condenação do Bolsonaro e dos outros participantes. E esse deve ser o julgamento. Mas pelo menos traz um alento ver um juiz de verdade aí julgando, trazendo critérios técnicos, se baseando nas leis, na Constituição e não atropelando certos princípios aí constitucionais para conseguir o resultado que desejam, né? Então isso é uma coisa positiva que a gente enxerga e pode ser um alento aí, quem sabe, para a defesa tentar aí adiar o processo, embargos infringentes, enfim, tentar buscar alternativas aí para talvez levar para o plenário, enfim, tentar buscar outras alternativas aí
para tentar adiar ou evitar a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Mas diga aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua percepção. Você gostou da leitura do presidente Fux aqui, das falas dele? Você concorda, você discorda? Diz aqui nos comentários qual é a tua opinião. Lembrando mais uma vez que eu estou fazendo esse vídeo antes do voto do Fux, tá? Ele ainda não fez o seu voto, então por enquanto só tem as falas, só tem por enquanto ali os embasamentos dele. Ainda não saiu o voto dele, tá? Mas se houver a necessidade, depois eu posso fazer um outro vídeo aí falando sobre o voto. Mas a princípio, acredito que não. Acho que o mais importante de fato aqui é a fala dele, até porque o voto não vai mudar muita coisa, né? Como eu disse, ou vai ser 5-0 ou vai ser 4-1. Então, mais importante do que o voto é realmente o Fux estar escancarando todos os erros, todos os problemas, todos os vícios desse processo, tá? Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo aí entender o que está acontecendo nesse julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também as falas do ministro Fux. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.